Então, fazer uma reflexão sobre a origem da fome é, antes de tudo, compreender o início dessa desigualdade social. Eu sou o professor Rocha, estamos aqui para falar um pouco sobre a origem histórica da fome. Entender a fome dentro do contexto do ser humano antes de tudo, fazer uma reflexão do dado momento em que o homem começou a explorar o outro homem. Por que é necessário se compreender isso? Porque foi naquele dado momento que um determinado grupo de pessoas, passado a ser chamada de elite, de aristocracia, de oligarquia, esses começaram a ter o controle sobre a produção. Seja em qualquer tipo de regime, seja no regime de servidão coletiva, seja no regime escravista, no regime feudal e seja no regime capitalista. Então, fazer uma reflexão sobre a origem da fome é, antes de tudo, compreender o início dessa desigualdade social, que levou a determinados grupos humanos ao longo da história a se sujeitarem, a se subordinarem às determinações e ao controle de um determinado grupo, que tinha um controle, em determinados momentos, do Estado, da propriedade, dos meios de produção. Mas essa situação ela se agravou muito durante a implementação do sistema capitalista. Antes dele voltar a falar a fala dele, o que vocês acham de a gente conhecer melhor o sistema capitalista? Então, Edna, você poderia explicar melhor sobre o sistema capitalista e que ele agrava exponencialmente o problema da fome? É um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos, tá? Eu sei que ficou meio complicado. Vou explicar melhor. Meio que é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. E bom, respondendo a outra pergunta, como foi dito, o capitalismo gera exponencialmente o problema da fome. Em outras palavras, no capitalismo passa-se fome em meio à abundância de alimentos. De fato, há comida para todas, porém, os mais pobres não têm capacidade monetária para comprá-la, gerando insegurança alimentar, malnutrição, desnutrição, subnutrição e fome. O avanço do sistema capitalista, chegando à fase do capitalismo industrial, mostra uma fase nua e crua de como a fome passa a assolar o mundo. Dentro desse processo de industrialização, nós temos o processo de colonização. Colonização da África, colonização da Ásia, colonização da América. Dentro desse processo de colonização, determinados grupos nativos vão ser subordinados e acomodados a esse processo de domínio. O capitalismo industrial, ele jogou praticamente às claras esse distanciamento entre pobres e ricos. Há de se convir que no sistema capitalista os mais aptos passaram a ser aproveitados nas fábricas. Aqueles que não eram mais aptos, que não tinham aptidão para a técnica da produção, esses foram excluídos, marginalizados, engrossando fileiras e fileiras de regiões periféricas dos grandes centros urbanos. E esse é um dos graves problemas que nos aflige hoje. Obrigado, Rocha. Eu queria agradecer por sua participação, mas continuando aqui nosso roteiro, por que vocês acham que o capitalismo gera tanta fome? Os incentivos capitalistas levam à superprodução de alimentos que nunca são entregues e ninguém possui qualquer obrigação de utilizar esses excedentes e essa abundância para erradicar a fome. Uma vez que entendemos que essa contradição, podemos ver o sistema alimentar capitalista como uma abundância absurda. E enquanto essa alta elite fica com tanto alimento em abundância, a outra parte da sociedade passa fome. Muita fome. Mas, bom,
antes de soltarmos alguns dados, será que poderíamos definir a fome? O que é fome e qual a situação dela no Brasil? A fome provém da falta de alimentos que atingem um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços sociais, tecnológicos e econômicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua. Grande parte do dinheiro do país está nas mãos de apenas 10% da população brasileira. Além disso, a fome no Brasil avança e atinge mais de 9 milhões de pessoas. O levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, indica que no total 19,1 milhões de cidadãos se enquadram nesse perfil, ou 9% da população brasileira. O estudo foi realizado em dezembro do ano passado, em 2.180 domicílios das 5 regiões do Brasil, tanto em áreas rurais quanto urbanas. A entidade também concluiu que com a pandemia da Covid-19, cerca de 116,8 milhões estão em um grau de insegurança alimentar leve, moderado ou grave. Os números realmente assustam, mas ainda assim podemos ressaltar algumas causas sobre a fome. Jadson, tá com você. Bom, no Brasil, os 10% mais ricos detêm quase toda a renda nacional. As causas naturais para justificar a fome são clima, seca, inundações, terremotos, as pragas de insetos e as enfermidades das plantas. E ainda podemos contar com as causas humanas, como a instabilidade política, a ineficácia na má administração dos recursos naturais, os conflitos civis, o difícil acesso aos meios de produção pelos trabalhadores rurais, pelos sem terras ou pela população em geral, o deficiente planejamento agrícola, a injusta antidemocrática estrutura fundiária brasileira, marcada pela concentração de propriedade das terras nas mãos de poucos, o contraste na concentração da renda e da terra no mundo subdesenvolvido, a influência das transnacionais de alimentos na produção agrícola e nos hábitos alimentares das populações de terceiro mundo, a utilização da diplomacia dos alimentos como arma nas relações entre os países, a relação entre a dívida externa do terceiro mundo e a deteriorização cada vez mais elevada de seu nível alimentar e a relação entre a cultura e a alimentação. Antes de irmos, será que Givanetto poderia ressaltar algumas formas que o governo pudesse ajudar a reduzir, porque sabemos que acabar é impossível, mas ajudar a reduzir esses problemas, esse caso tão grande que a fome está gerando aqui no Brasil? Para reduzir a fome no Brasil, é preciso que o governo ou organizações internacionais para o combate à fome, como a distribuição emergencial de recursos, comprar alimentos localmente, capacitação de mão de obras e o investimento em capital humano através do incentivo à educação com a distribuição de refeições escolares. Desde já Agradecemos A atenção De todos.